Olá, boa noite. Agora creio que estamos aí. Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite, Tudo tudo bem? bom? Como vai? Seja bem-vinda. Está um Obrigada. pouco escuro aqui. A Isabel também estava entrando aí. Isso, cá estamos. Eu já estou com a gravação. Olá! Já estava com a gravação ativada aqui. Boa noite, Isabel. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, boa noite, Sandra. Tudo bem? Sandra, outro Isabel. dia que eu estava ligando uma coisa com a outra, você participa muito também do Aqui em Casa, lá do Daniel, não é você? Não. Não, eu estou assim, que tem uma Sandra lá que a gente interage, eu estou assim, será que é a Sandra Eu do estive Linguiça ontem no lançamento do livro do do Ricardo Inconscientes, Goldberg. Aí foi lá que eu tive esse insight, né? Porque você estava cumprimentando e tudo. Eu participo bastante, assim. Tem muita interação que a gente faz, que a gente vai pelo nome, né? E nos programas do Daniel com a Emília, o Aqui em Casa, achei que fosse você, né? Mas eu não, porque estava a Sandra. Você ficou até o fim ontem? Não, ontem eu tive que sair. Mas depois eu vejo. São pessoas muito queridas, né? A Josiane, o Ricardo, né? O pessoal todo do ESP estão fazendo um bom trabalho aí, né? Com a editora. Né? O Ricardo é muito bom. Eu aqui por Porto Alegre sempre também fiz minha formação continuada ali pela POA, né? Então o Robson para mim além de ter sido meu analista, é um amigo. Foi um doce. Que bom, é legal esses encontros, né? Que a psicanálise traz, e principalmente agora no online, né? Que aproximou todo mundo, né? Sim, quanta troca, né? Que maravilha. Muito bom. Que maravilha. Acho que Freud gostaria muito disso, né? Que ele queria eu não falava de formação continuada, né? Quem fala de formação continuada é Lacan, mas ele da troca entre analistas, né? Tanto é que a sociedade lá das quintas-feiras, que ele criou a IPA virou uma outra coisa, né? Mas é muito bom. Isabel em Curitiba, né? É isso, né? Isabel, Curitiba. De Curitiba, igual você tem o queridíssimo Cesarino, né? Que também é um amor. Troquei umas palavras com ele hoje de manhã, como é um bálsamo ouvir as colocações dele. Né? Muito. Amanhã tem, não sei se vocês estão no ESPcast aí, amanhã tem seminário com ele, os 4 conceitos fundamentais pelo ESPcast. Muito bem. Que horário que é? Amanhã às 10. Às 10. Amanhã às 10, seminário que ele conduz aí pelo ESPcast, do Daniel. Muito bem, cá estamos então, nosso segundo encontro da semana. Sandra, eu falei, bom, não tem Lacan sem pressa de novo, eu vou começar a falar. Isso, muito bom, o próprio. Né? Vamos fazer aí alguns apontamentos. Eu coloquei o encontro, como eu disse, o encontro 5, né, que eu dividi, né, no encontro passado, eu ia falar algumas coisas a respeito, aí eu troquei, dividi, coloquei condensação e deslocamento, mas necessariamente vamos falar um pouquinho do trabalho dos sonhos, né? Vamos dar uma olhada em alguns aspectos dos sonhos, e condensação e deslocamento, e depois o Lacan vai chamar, vai utilizar metáfora e metonímia, né? São os 2 pontos do trabalho dos sonhos que o Lacan começa a usar para fundamentar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Né? Lembrando que foi dito, né, no outro encontro... Gustavo, desculpe te interromper, a Vivian está aqui no WhatsApp dizendo que não está conseguindo entrar. Sim, eu permiti. Uai, não deu... agora eu tinha permitido. Agora sim. Agora deu? Agora deu. Obrigado, Isabel. Não. Aí o WhatsApp fica parado ali e não consigo ver. Consegui. Olá, Vivian. Boa noite. Boa noite.
Ou seria, no caso, boa madrugada, né? Você falou que está às 5 horas. Meia-noite. Né? Meia-noite, então aí já é 10. amanhã. Tá bom. Mas eu tô acostumada. Está acostumado. Acabei a última sessão agora, né? É. Você tá fazendo sessão no Brasil, então. Então tá bom. Mas, como eu estava dizendo, condensação e deslocamento, então, são os dois pontos do trabalho do sonho que o Lacan vai utilizar, né, para poder dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Depois vamos ver aí o processo de metáfora e metonímia, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos fazer o retorno a Freud, vamos ler Freud. Eu pedi que se alguém tivesse a interpretação do sonho, só para pontuar algumas leituras, eu mesmo, eu tenho o Verdinho, gosto muito, vai sair uma edição nova agora, da Autêntica, tem aquela da Imago, mas eu tenho muito carinho pela tradução do Paulo César, no sentido de que ele preserva a retórica freudiana, no sentido, né, do Freud escritor, né? Então ele deixa as frases mais soltas. A da Imago, por exemplo, é uma tradução muito fica muito formal, cheia de próclises, mesóclises e frases reversas, fica um pouco difícil de ler. Freud não escrevia assim, né? Mas da Imago é a tradução do inglês do James Strachey, né? Então você pega, eu já fiz esse trabalho, você pega e você lê as duas, você tem uma dificuldade de ler um pouquinho da Imago, é muito clássico, né? Dá um peso para o texto, né? Fica um texto pesado, e ler Freud é uma maravilha, igual eu falei, né? É uma delícia você ler a retórica. Eu estava aqui ainda aguardando vocês, dando uma olhada, quando ele vai falar dos sonhos aqui no capítulo da fonte dos sonhos, e o jeito que ele lê, do que ele fala, que você lê, parece que ele está conversando com você, né? Então, eu gosto muito dessa tradução. Aqui não vamos ter aquele problema de pulsão, instinto, etc, etc. Mas esse é um outro ponto, né? Às vezes até tem alguns, quando eu fiz todo o percurso do Além do Possível do Prazer, que eu mandei para vocês, né? Mandei de presente para vocês o Mal-Estar da Civilização, foi um percurso que eu fiz pela SPO, onde a gente lê o Mal-Estar da Civilização, e do Além do Possível do Prazer eu faço as comparações, né? Algumas das duas leituras. Mas, enfim, vamos seguir aqui, eu não sei se é a mesma edição que vocês têm, né? Vamos seguir também com o Joel Dor, algumas coisinhas, tá? Que a Sandra tem o livro físico, né? Que isso aí você vai encontrar só em sebo agora, ou pela simples bagatela de R$270, né? Eu já vi críticas ao material, que o material é ultrapassado e tal. Não existe isso, né? Não existe isso. Não pode estar ultrapassado, porque tem uma fase lá, tem uma parte lá que ele fala que os seminários de Lacan não estão publicados, eles já estão, né? Mas não existe isso, né? De material. Então, vamos seguir, que é o meu texto base, né? Mas vamos lá, então, a algumas ponderações, né? A gente está falando muito de significado, né? Também da Freud, mas vamos voltar aqui, vamos iniciar com Lacan, no seminário 20. Eu já tinha prometido essa passagem para vocês há algum tempo, a parte onde ele cunha o termo que dá título ao nosso seminário, né? Onde ele cunha o termo linguisterie, né? Em português, linguisteria, né? Colocasse linguisteria não ia rimar com socica, me dera trazer o nome dos dois, né? E não, o que não significa que tenhamos que ficar falando somente dos dois, né? Então, aqui na lição, na nossa tradução aqui, né? Deixa eu ver, falando em tradução, deixa eu ver de quem é. Deve ser do Magno, do MD Magno, né? Na página 22, ele está fazendo, na lição que chama A Jacobson, algumas ponderações. Depois dele falar o que eu disse a vocês no encontro passado sobre a besteira, né, o complemento que se chama A Besteira, né, onde eles falam que temos que nos dar
o direito de falar besteiras, inclusive diz assim, os discursos visam sempre a menor besteira, a besteira sublime, pois sublime quer dizer o ponto mais elevado do que está embaixo. Uma frase aí que está destacada aqui. Ele vai cunhar, então, ele começa a dizer para o Jacobson, que está presente lá na sua plateia, né, das críticas que ele recebe por ter se apoderado da linguística e por ter subvertido a linguística e entre várias outras coisas. E aí ele diz o seguinte, no comecinho aí, eu vou ler do jeito, por só um trecho aí, mas ele fala, não é que eu lhe acorde muito facilmente quando se trata da poesia, a propósito da qual ele adiantou este argumento. Ele está falando um pouco com Jacobson a respeito de poesia. Aí ele diz, mas se consideramos tudo o que, pela definição da linguagem, se segue quanto à fundação do sujeito, tão renovada, tão subvertida por Freud, que é lá que se garante tudo que de sua boca se afirmou como inconsciente, que é lá como? Na linguagem, não? Que é lá que se garante tudo que de sua boca se afirmou como inconsciente, né? Então será preciso forjar alguma outra palavra. Então ele quer sair do campo da linguística e vai forjar uma palavra. E ele diz, chamarei a isso de linguisteria. Aí está o ponto fundante da linguisteria. No canal do Alexandre Simões tem um vídeo onde ele fala da linguística à linguisteria. Depois eu posso mandar para vocês. Eu só queria trazer aqui o ponto onde sai o termo linguisterie. Então ele está não se desvinculando, mas ele está aí fazendo um neologismo, né? Lacan e seus neologismos, para poder dizer que o que ele está fazendo está no campo da linguística, mas não é necessariamente, então, a linguística de Jacobson, a linguística, o Jacobson amigo dele, né, presente lá no seminário. Né? E aí ele continua, né, e diz algo mais abaixo, né, que eu não coloquei aqui porque ia ficar muito grande, mas que tem Gustavo, muito... Oi? Tu estás lendo o Seminário 20? Eu tô pegando esses trechos aqui do 20. Do 20. No 20. Só uns trechinhos, tá? E o que ele diz logo abaixo também, né? E ele vai dizer, meu dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem não é do campo da linguística. É uma porta aberta para o que vocês verão ser comentado num texto que será publicado no próximo número do meu bem conhecido periódico com o título de L'Étourdi. É o aturdido, que está nos outros escritos. Né? E aí ele diz a frase enigmática, muito questionada, né? Que se diga, fique esquecido detrás do que se diz, no que se ouve. Né? E aí ele diz, é pelas consequências do dito que se julga o dizer. Eu acho isso de uma riqueza incrível. É pelas consequências do dito que se julga o dizer. Fica a indicação de leitura aí, não vou dizer que é uma leitura fácil, o L'Étourdi é um texto que está lá nos outros escritos. Tem também um vídeo do professor, do querido Alexandre Simões, falando a respeito, se posso mandar para vocês, isso é só indicação extra, tá? Do fundante aí, ao que seria a linguisterie, né? E a importância que isso tem para a psicanálise, para o ensino. No próprio Seminário 20, Sandra, ele vai continuar se questionando o que é o significante, né? Ele diz que o significante se situa aí no nível do gozo, né? Nós temos aí uma leitura de fôlego aí.
Na própria aula Jacobson, fica aí a indicação, gente, num momento posterior, vamos chegar a esse ponto, ele se pergunta aí, o que é o significante? Né? O que é o significante? Então, Lacan está sempre se perguntando, durante o seu ensino todo, o que é o significante. Lacan é um homem de perguntas, não de respostas. Uma vez no final da vida dele, é dito que perguntaram a ele o que é significante, e ele diz que ainda não tinha encontrado uma resposta para isso. Significante, termo que ele pega da linguística, que é o nosso objeto de estudo aqui. Ok? Fica aí a frase enigmática, que se diga, fica esquecido detrás do que se diz, no que se ouve. Né? Pelas consequências do dito, que se julga o dizer. O que é feito com palavras é desfeito com palavras em análise. Né? Às vezes, se diz alguma coisa, alguém diz alguma coisa a outra pessoa e não sabe as consequências disso, né? Então, pelas consequências do que se diz, que vai se julgar o que foi dito. Né? Um pouquinho de reflexão para começar aí, pesadinho, mas realmente, como a Vivian nos colocou, não é fácil ler Lacan, mas a gente vai pensando, né? Nós falamos em pensamento, né, Isabel? A gente pensa uma ideia aqui, a gente pega a outra ali. Essa frase, eu assisti um podcast, não sei se é assim que fala, enfim, do Alexandre Simões, né? Que se diga, fica esquecido detrás do que se diz, do que se Do que se ouve. ouve. Uhum. E aí foi assim, porque assim super esclareceu, muito legal, todo sentido depois que você entende, é ótimo. Dessas frases enigmáticas, né? Que na época eu até cheguei a brincar com ele, falei assim, parece frase de Instagram, né? O que realmente quer dizer isso? Ele disseca muito bem, eu posso pôr o link lá, eu tenho esse vídeo aqui. E você vê que, você percebe que pode até ser feito uma escansão aí, né? Que são em 3 partes, né? Que se diga, fique esquecido, né? Detrás do que se diz, no que se ouve. Então, nós temos aí 4, vamos ter aí 4 partes aí, se você for fazer uma escansão, né? E aí a interpretação, a gente poderia ficar um encontro inteiro falando disso, mas o Aturdito é um texto bem rico nisso, né? Ainda tem uma aula aberta dele no ESP também, falando justamente sobre o aturdido, né? Sobre esse texto, né? Pontuações sobre o l'étourdi, né? Qu'on dise, reste oublié, derrière ce qui se dit, dans que se s'entend. A tradução aí tá dupla, tem 2 traduções para a frase aí, mas tudo bem. Me lembrem de mandar o link para vocês, quem tiver interesse desse podcast, né? Eu não lembro agora se foi uma aula ou que foi no canal dele, é tanta coisa, Vivi, que eu não me lembro. Foi no YouTube, isso foi eu no lembro. YouTube, né? Enfim. Mas vamos lá, então. Vamos dizer coisas, vamos voltar aqui, pegar um pouquinho do gancho agora, do nossa interpretação dos sonhos. Eu apresentei a vocês no nosso encontro passado a estrutura da interpretação dos sonhos, né? O capítulo 1, a literatura, né? Seria o caráter acadêmico aí, o Freud, e depois durante o texto ele vai voltar a essa história, né, dos sonhos. Então existe aí uma história, né, da interpretação dos sonhos, né, antes de Freud. E aí aí ele vai ter o método de interpretação e ele vai apresentar aqui o sonho que vamos olhar hoje, né? Que é o sonho da injeção de Irma. Vamos dar uma olhadinha um pouco detalhada nesse sonho. Né? Interessante observar as letras, né, os subtítulos aí da literatura, do capítulo 1, né, que são bem explicados por ele, depois modificados em alguma coisa. Por que esquecemos os sonhos após despertar? Né, as peculiaridades psicológicas do sonho,
teorias do sonho, então ele apresenta as teorias anteriores, né, a função do sonho. Muito bom. E aí nós temos que o sonho é a realização de um desejo, né, como eu coloquei a vocês, é a tese dele. Né? E no capítulo 4, quando ele vai falar da deformação onírica, ele começa o capítulo 4 justamente questionando a tese dele. Né? Vocês forem lá olhar, nós temos um sonho bem interessante aqui, que é o sonho da barba amarela, né? O sonho da barba do tio Joseph, está aqui nesse capítulo. Nós vamos chegar a trabalhar ali um pouquinho com significantes, S1 e S2, mais para frente, com a questão da metáfora e da metonímia, com esse sonho. Né? E aí ele apresenta o conteúdo onírico manifesto e o conteúdo onírico latente. Né? E veja, eu vou dar um exemplo aqui da retórica de Freud que eu estava falando. Ele começa da seguinte forma: se agora eu afirmar que a realização de desejos é sentido de todo o sonho, ou seja, que não podem existir senão sonhos de desejos, tenho certeza de que haverá mais forte objeção. É a maneira que ele está conversando, assim como ele faz nas conferências introdutórias sobre o sonho. Uma delícia ler Freud. Né? E aí nós vamos ter aqui, no capítulo 5 e no capítulo 6, o que vai nos interessar hoje, nas pontuações que vamos fazer, que seria o material, né, e as fontes dos sonhos. Né? Lá no capítulo 1, ele já tinha apontado algumas coisas sobre o material, né, do sonho, a memória no sonho, dentro da literatura científica anterior. Então, aqui agora ele vai apresentar as considerações dele. Né? Eu separei aqui alguns outros slides que eu aumentei para poder colocar isso bem claro. E depois o trabalho dos sonhos, então. Né? Principalmente o trabalho de condensação, né? E o trabalho de deslocamento. Então, que seria aí o capítulo 6. Né? De extrema importância para o trabalho que a gente vai realizar com a questão da linguagem, né? Que é de onde Lacan vai extrair os elementos da linguagem, da metáfora e da metonímia. Né? Então, o trabalho do sonho, vamos colocar de maneira resumida e didática aqui, né? Ele passa pelo trabalho de condensação, né? Ele vai passar pelo trabalho de deslocamento, ele vai passar pela elaboração onírica, então nós temos a elaboração onírica primária, então ele vai traduzir, vamos colocar isso, em imagens, né? Depois nós vamos ter a elaboração onírica secundária, então o sonho vai transformar isso em uma narrativa, né? Depois o sonho vai passar por uma dramatização, né? Que é fazer com que isso tenha uma história, né? Uma coisa totalmente, parece, cita-se muito filmes do Luiz Buñuel, né? Coisas meio sem lógica, né? Tem um filme do Hitchcock, tem até ele no YouTube, chama Quando Fala o Coração. Ele tem até algumas coisas de psicanálise, que é a associação livre, tem a cena do sonho, que a cena do sonho ali ela é feita pelo Dalí. Né? Então, nós estamos aí, né, no surrealista, né? Essa questão surrealista, bem lacaniano, né? Lacaniano, que era do grupinho aí dos surrealistas, e a gente pode ver. Não sei se vocês conhecem um cineasta que chama Luiz Buñuel, que tem umas cenas, né, bem surreais também, né? Por exemplo, tem eu acho que é no Discreto Charme da Burguesia, onde ele faz uma crítica forte a isso, e eles estão sentados à mesa para cear, e eles não são sentados em cadeiras, estão sentados em privadas. Né? Então são coisas assim bem totalmente ilógicas, né? Então é meio um pouco o sonho, né? O sonho às vezes você tem, por que eu sonhei, mas um ser que tinha a voz da minha mãe, mas tinha o rosto da vizinha e o corpo de um elefante.
Estamos dando exagero, porque é esse o trabalho aí dessa questão da condensação. Você vai condensar vários elementos em um só, que não tem muito sentido, né? Não tem muita razão de ser, aparentemente, no conteúdo manifesto, e faz questionar. Né? Então, é o trabalho aí da elaboração, né? Da elaboração onírica primária, secundária, para construir aí o quê? Vai construir o conteúdo manifesto, né? E o conteúdo latente. Né? Essas referências que eu dou, vocês, por favor, me cobrem para eu mandar os links para vocês, tá? Esse filme do Hitchcock é bem interessante, por sinal. Então, de uma maneira bem, né, sucinta, que o trabalho do sonho, então, o trabalho do sonho, ele constrói figuras condensadas, né? Figuras que podem advir de várias coisas, como a gente vai ver no sonho da injeção de ímã, né? Ele constrói figuras condensadas com elementos de um deslocamento, desloca características de uma coisa para outra. Essas imagens, elas aparecem sobredeterminadas. Elas não têm vamos colocar assim, elas não têm uma lógica, elas parecem um filme surreal, uma pintura de Dalí, vamos colocar assim. E o que a análise faz? A análise, ela desmonta esse aparelho. Nós vamos entender o porquê sonhamos com isso. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Até aí tudo bem? Outra referência que eu poderia dar aqui do surrealismo, né, é o Luiz Buñuel, mas também o André Breton, né, a teoria dos vasos sanguíneos. Vasos comunicantes, perdão, foi um ato falho, vaso sanguíneo, oh meu Deus. Né? É que isso aí vem sempre junto, minimal pair, né? A gente fala uma coisa e fala outra automático, né? Os vasos comunicantes, a teoria dos vasos comunicantes, que Lacan cita também essa questão. Até aí tudo bem, gente? Isso aí não é novidade nenhuma para vocês, né? Referenciar aqui para vocês também, ó, se vocês tiverem a Companhia das Letras nas conferências introdutórias à psicanálise, que foi material aí do Quintas com Freud, as conferências sobre os sonhos, onde ele dá bastante exemplos sobre isso. Então, vou citar aqui a conferência 11, que é o trabalho do sonho, a conferência 12, análises de exemplos de sonhos, né? A conferência 7, né? Que aí ele explica muito bem essa questão que eu trouxe bem sucinta aí nessa frase do que é o trabalho do sonho. E o interessante é que ele dá a teoria e dá o exemplo, né? A interpretação do sonho, e coloca-se, vamos colocar, ele coloca a cara a tapa, né? Porque a maioria dos sonhos aí, da interpretação dos sonhos, são dele. São sonhos de Freud, né? Então, mais aí de 400 sonhos, e ele pega, e por isso que a leitura eu acho que é interessante. Não fica aquela coisa muito só na explicação, né? Então, e aí o material dos sonhos. Que o material dos sonhos é sempre bom a gente poder ter em mente, que são os restos diurnos, né? Aqui ele chama de... Deixa eu pegar aqui para citar para vocês, que aqui ele vai chamar de... agora me fugiu a página, estava tudo marcado aqui, quando a gente precisa, não acha. Mas são os restos diurnos. O que mais? Nós vamos ter a censura, né? Que é uma das questões do trabalho do sonho também, né? A censura, porque não pode tal coisa, isso, né? É o material do sonho. Censura de pensamento, censura de atitude, né? Censura aí como um fator muito importante, né? Nós vamos ter também os símbolos, né? A questão dos símbolos. Em citando as conferências novamente, nós temos aí a conferência 10, nesse ponto aí, se alguém quiser anotar, que é o simbolismo dos sonhos. Né? Então, na conferência 10, ele dá muito exemplo
do que significa bastante coisa. Por exemplo, abrir aqui aleatoriamente, vamos lá. O membro masculino encontra substitutos simbólicos, antes de mais nada, naquelas coisas que lhes são semelhantes na forma, ou seja, compridas e verticalmente salientes, como bengalas, guarda-chuvas, estacas, árvores e coisas assim. Além disso, em objetos que compartilham com o designado a propriedade de penetrar no corpo e ferir, ou seja, armas pontiagudas de toda sorte, facas, punhais, lanças, sabres, assim como armas de fogo, fuzis, pistolas, revólveres, e aí segue, né, com algumas coisas. Não quer dizer que sempre que sonhar com isso vai significar tal coisa, tá, gente? Mas temos aí que o material do sonho também passa pelo símbolo, passa pelo simbólico. E aí uma frasezinha do Daniel sempre cita nos podcasts e nos cursos, eu só dei uma adaptada nela. O sonho traduz um relato em imagens, né? Quando contadas, essas imagens voltam a ser organizadas na forma de um relato. Quando você fala em análise sobre o seu sonho, né, estava escrito anteriormente que a análise desmonta o processo, né? A gente vai achando uma forma de desmontar o processo de deslocamento e de condensação, né? Na fala, através da fala. Então, quando contadas essas imagens, né, elas voltam a ser organizadas na forma de um relato. Se elas voltam a ser organizadas, elas têm uma estrutura. Se o sonho é a via régia do inconsciente, quer dizer que o inconsciente tem uma estrutura. E se é na forma de um relato, como é? Pela linguagem, pela fala, teoria. Né? Há uma estrutura aí. Ok, gente. Ok a questão do deslocamento, a questão da condensação. Deslocamento, diferentes traços espalhados em diversas partes de um sonho, né? A condensação, você vai mesclar várias coisas de uma mesma imagem, mesclar várias coisas em uma mesma imagem. Né? É um exemplo da barba do tio Joseph, né? Da barba amarela, né? Então, por exemplo, a cara do pai com a barba do tio, por exemplo, e a voz da mãe. E o corpo de um rinoceronte. Não é uma coisa exagerada, porque isso é o trabalho de condensação. Né? Uma imagem que condensa vários elementos. O deslocamento passa por esses diferentes traços espalhados em diversas partes do sonho. E isso, os restos diurnos são muito importantes. Nós vamos ver aí no sonho da injeção de Irma como eles são importantes. Né? A censura e os símbolos. E aí se cria neologismos, por exemplo, como vai ter no caso da injeção. Né? Vai ter no caso de Irma. Opa, ficou 2 vezes aqui, sem problema. Então vamos a um sonho, vamos fazer igual Freud faz, né? Fala toda a teoria dele. Então vamos ao sonho, né? Eu transcrevi aqui, ficou um pouquinho, para mim pelo menos, né? Está um pouquinho truncado, não sei se dá para ver vocês lerem aí, por isso que eu solicitei quem pudesse ter o livro em mãos, que seria interessante para esse trecho. Sonho ocorrido entre 23 e 24 de julho de 1895. Na Companhia das Letras está aí na página 139 como uma amostra de sonho, depois ele vai retomar aí o famoso sonho da injeção de Irma. Leio o sonho para vocês. Um grande salão, muitos convidados que recebemos, entre eles Irma, que imediatamente chamo de lado, como que para responder à sua carta e para recriminá-la por ainda não aceitar a minha solução. Digo a ela:
Se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. Ela responde: se você soubesse quantas dores eu sinto agora na garganta, no estômago e no ventre, elas me sufocam. Eu me assusto e olho para ela. Parece pálida e inchada. Penso que talvez eu não esteja reconhecendo algo orgânico. Levo-a até a janela e examino sua garganta. Ela resiste um pouco, semelhante às mulheres que usam uma dentadura artificial. Penso comigo mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Então, ela abre a boca adequadamente e, à direita, descubro uma grande mancha branca. Em outro lugar, vejo, em estranhas formações crespas, que evidentemente tinham como modelo os ossos turbinados do nariz, extensas crostas cinzentas esbranquiçadas. Chamo rapidamente o Dr. M, que repete e confirma o exame. A aparência do Dr. M é muito diferente da de costume. Está muito pálido, manca, e o queixo está sem barba. Agora, meu amigo Otto também está ao lado dela, e meu amigo Leopold a ausculta através do corpete e diz: ela tem uma área amortecida embaixo, à esquerda. Ele indica também que uma parte da pele no ombro esquerdo está infiltrada. Algo que, como ele, também consigo sentir apesar do vestido. M diz: não há dúvida, é uma infecção, mas não importa. Virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. De imediato, também sei qual a origem da infecção. Recentemente, quando ela se sentiu indisposta, o amigo Otto lhe aplicou uma injeção com um preparado de propil, propileno, ácido propiônico, trimetilamina. Vejo essa fórmula em negrito diante dos meus olhos. Esse tipo de injeção não se aplica levianamente. Também é provável que a seringa não estivesse limpa. Muito bem, um sonho muito nada a ver, né? Vamos colocar assim. Um sonho de angústia, um pesadelo, né? Qualquer um teria acordado diante disso aí e esquecido isso. Mas não Freud. Freud é insistente. Provavelmente, vamos ver a data aí, 1895, né? Provavelmente já tinha aí algumas ideias sobre algumas coisas. E aí ele segue a análise do sonho aqui, vocês podem ler, mas que eu agora vou pular, e vamos pegar isso como trabalho de condensação e deslocamento. Eu separei aqui, na interpretação dos sonhos, quem tiver com o volume aí está na página 334, no capítulo, na parte do trabalho de condensação, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente poder entender esse trabalho de condensação, como ele operou, né? E aí vou ler Freud aqui antes de falar disso. Ele diz o seguinte: para esse propósito, escolho o sonho da injeção de Irma. Nesse exemplo, veremos sem dificuldade que o trabalho de condensação na formação do sonho recorre a vários meios. No conteúdo do sonho, a figura principal é a paciente Irma, que nele aparece com os traços que tem na vida real e que, portanto, a princípio, representa ela mesma. Mas a posição em que a examino junto à janela vem da lembrança de outra pessoa, da mulher pela qual eu gostaria de substituir minha paciente, como mostram os pensamentos oníricos. Na medida em que Irma apresenta uma placa diftérica, algo que me recorda a preocupação com minha filha mais velha, ela vem a representar essa minha filha, por trás da qual se esconde, mediante o vínculo do nome igual, a pessoa de uma paciente morta por intoxicação.
Conseguem perceber aí né, a condensação aí, né? No decorrer do sonho, o significado da personalidade de Irma se transforma, sem que sua aparência no sonho se altere. Ela se torna uma das crianças que examinamos no atendimento público do hospital infantil, onde meus amigos mostram a diferença de suas personalidades. Evidentemente, a figura de minha filha pequena intermediou essa transição. Ao se negar a abrir a boca, a mesma Irma se torna uma alusão a outra mulher que examinei certa vez, e também, no mesmo contexto, a minha esposa. Fala demais, né? Abre a boca fácil, fala demais. Nas alterações patológicas que detecto em sua garganta, reuni alusões a toda uma série de outras pessoas. Essas pessoas com que me deparo ao seguir Irma não aparecem em carne e osso no sonho, elas se escondem por trás da figura onírica Irma, que assim é transformada numa imagem genérica, dotada certamente de traços contraditórios. Aí está o trabalho de condensação do sonho. Irma não existe. Irma é a condensação de vários elementos. Irma é a condensação de várias coisas. Irma se torna a representante dessas outras pessoas sacrificadas no trabalho de condensação, pois passo para ela tudo o que, traço a traço, me lembra essas pessoas. Vamos saber, cabe dissecar e ver quem é quem, o que é o que ali. Né? Posso criar uma pessoa coletiva também de outra forma para a condensação do sonho, reunindo os traços atuais de duas ou mais pessoas numa só figura onírica. Foi assim que surgiu o Dr. M do meu sonho. Ele tem o nome do Dr. M, fala e age como este. No sonho da barba do tio Joseph, da barba amarela, também tem isso. Também tem esse ponto. Suas características e seus males são de outra pessoa. Quem são essa outra pessoa? Meu irmão mais velho. A referência deve ser a um dos dois meio-irmãos paternos, pois seu único irmão inteiro era 10 anos mais jovem. Isso aí é do tradutor. Um único traço, sua aparência pálida, é duplamente determinado, pois, na realidade, é comum aos dois. Aí, ó, uma pessoa mista desse tipo é o Dr. R, do sonho com meu tio, que é o sonho que eu estou dizendo a vocês da barba do tio Joseph. Mas aí vamos passar aqui, que aqui não tem a questão da Irma, vou pular. O pensamento da desinteria no sonho da injeção também é multiplamente determinado. De um lado, pela semelhança fonética com difteria. Do outro, pela relação com o paciente que enviei para o Oriente e cuja histeria não é reconhecida. Difteria, disenteria, neologismos, né? Vamos. Como caso interessante de condensação, revela-se também a menção de propileno no sonho. Os pensamentos oníricos não continham propileno, mas amileno. Poderíamos pensar que o que ocorreu foi um simples deslocamento na formação do sonho, e realmente é o caso, mas esse deslocamento serve aos fins da condensação, como mostra o seguinte adendo à análise do sonho. Se minha atenção se demorar por mais 1 minuto na palavra propileno, vem-me à mente a semelhança com propileus. Não existem propileus só em Atenas, mas também em Munique. Foi nessa cidade que, 1 ano antes do sonho, visitei o amigo que estava muito doente, que é aludido de modo inequívoco na referência a eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, trimetilamina, logo depois de propileno. Vejam, conseguem perceber a linguagem aí? Não me deterei no fato surpreendente de que aqui, e em outros casos, na análise do sonho, as associações de variada importância serem utilizadas para fazer ligações de pensamentos
como se fossem igualmente importantes, e cederei à tentação de imaginar, de forma, digamos, plástica, o processo em que o amileno dos pensamentos oníricos foi substituído pelo propileno do conteúdo do sonho. Falamos, quarta, do quem dá sentido ao sonho, não falamos? Quem dá sentido aos sonhos é o sonhador. Através de quê? Das associações livres que este faz quando relata o mesmo, é o que ele está fazendo aqui. E aí nós vamos dissecando isso aí. Alguns elementos do sonho. O salão, ele começa aí dizendo um grande salão. O sonho acontece dias antes da festa de aniversário da mulher de Freud. Vamos ver alguns outros pontos que eu coloquei aqui. Seguindo esse texto que eu estou lendo para vocês, nós temos aí a censura à Irma. Vou voltar lá. A censura à Irma, quando ele fala da culpa, né? A culpa pelas dores é sua. Se a Irma é a culpada, então a culpa não é dele. Ele diz claramente. Né? Digo a ela, primeira coisa, olha, do sonho, vamos voltar lá no texto do sonho, ele pega e fala, como para responder a sua carta e para recriminá-la por ainda não aceitar a minha solução está entre aspas. Digo a ela, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. Significante culpa, transferência de culpa. Se Irma é a culpada, então a culpa não é dele. Culpa de quê? Culpa por quê? Culpa de quê? As queixas de Irma diferem nos sonhos das que a paciente apresenta. Aqui ela se queixa de dores na garganta, no estômago, no ventre, elas me sufocam. Né? Então as queixas são diferentes, há deslocamento aí das queixas de outros pacientes deslocadas para Irma, que é uma figura criada pelo sonho. É uma obra de um processo de condensação e deslocamento. Né? O que mais que vamos ter aqui? Aparência pálida e inchada. A aparência pálida e inchada difere de Irma, da paciente, né? que era corada. Né? Desconsiderar a afecção orgânica. Então, ele resiste, como é que é? Ele diz que não há coisa orgânica, né? Então, preocupação com o tema, mas também desobrigação de cura. Né? Nós vamos ter outros elementos aqui. A questão da garganta. A garganta é um elemento que representa um monte de coisa. Com Irma, não examinou, mas ocorreu com uma outra esse exame, com a governanta. Amiga de Irma, se vocês forem ler aqui a outra parte do sonho, do trabalho de condensação, vocês vão encontrar tudo isso, tá? Eu só fiz um apanhado aí para mostrar a questão da condensação em várias coisas. Uma mulher em que Freud não atendeu e considerava difícil, a boca se abre facilmente, aí por isso que eu falei, a paciente falaria mais do que Irma. A garganta, uma mancha branca e cornetos nasais recobertos por uma crosta. Ele faz referência à amiga de Irma, a filha mais velha de Freud. Ele faz a questão com a cocaína, na época ele ainda utilizava, a questão da sua saúde. Vocês vão encontrar isso na análise do sonho com mais detalhe, que está aí 140, 141, né? Deixa eu pegar aqui um trecho para poder ler para vocês, para isso aí ficar claro. 143 a página, se alguém estiver acompanhando aí. O que vejo na garganta? Uma mancha branca e os ossos turbinados cobertos de crostas.
A mancha branca lembra a difterite, portanto, a amiga de Irma, mas também a doença grave de minha filha mais velha há quase 2 anos, e todo o susto daqueles tempos difíceis. As crostas nas cavidades nasais me fazem recordar uma preocupação com a minha própria saúde. Na época, eu fazia uso frequente da cocaína para suprimir inchações nasais incômodas. E poucos dias antes, eu tinha ouvido que uma paciente, que seguia meu exemplo, desenvolvera uma necrose extensa da membrana mucosa nasal. A recomendação da cocaína que eu fizera em 1884 me trouxe repreensões graves. Um amigo querido, falecido em 1895, havia acelerado sua morte por abusar da droga. Vamos lembrar que nessa época os efeitos da cocaína não eram tão conhecidos como hoje. Não vamos dizer que Freud era um viciado em cocaína. Quando ele começa a perceber que não era exatamente isso, ele para. Freud não tem muita essa a ideia, né, de que Freud cheirava. Enfim. Tá dando para acompanhar, gente, o raciocínio? Porque é muito detalhezinho que tem nesse sonho, então às vezes a gente se perder, né? Vocês me falam. Doutor M. Doutor M é um lugar transferencial aí, há que se chamar depressa, né? Chamativo bastante, como ele diz, para exigir uma explicação. E aí ele conta, né? Então, lugar transferencial. Alguma ponto importante também para a questão do deslocamento. Leopold e Otto são parceiros de trabalho de Freud, né? Então ele pega e fala assim, meu amigo Leopold também é médico, um parente de Otto. Os dois haviam se especializado na mesma área, por isso o destino os transformou em concorrentes, que sempre são comparados um com o outro. Ambos foram meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava uma enfermaria para crianças com doenças nervosas. E aí tem toda a historinha, né? Outro item que nós temos aqui, quando ele fala sem importância. Uma coisa que ele fala é uma coisa sem importância. É uma afecção, mas isso não importa. Freud considera um consolo, uma forma de aliviar mais uma vez sua culpa pelo fracasso de Irma, né? Então tá aí na página 146. Não importa, é um consolo. Acho que entra no contexto do seguinte modo. O conteúdo da última parte do sonho foi que as dores da paciente são resultados de uma grave afecção orgânica. Suspeito que, com isso, quero apenas afastar a culpa de mim. O tratamento psíquico não pode ser responsabilizado pela persistência de dores diftéricas. Agora, porém, sinto-me envergonhado por ter inventado uma doença tão grave para a Irma apenas para me inocentar. Parece tão cruel. Preciso, portanto, da certeza de um final feliz. E parece-me uma boa escolha ter colocado o consolo justamente na boca do Dr. M. Nisso, porém, elevo-me acima do sonho, o que precisa ser explicado. Mas por quê? Aí o Freud se questionando, mas por que esse consolo é tão insensato? E aí nós vamos ao neologismo, né? Um preparado de propil, propileno, trimetilamina, né? De onde vem isso? Na página 148. Na mesma noite, veja restos diurnos aí novamente, em que redigi o caso clínico e sonhei em seguida, minha esposa abriu uma garrafa de licor, na qual estava escrito ananás, abacaxi. E aí tem uma nota. Ananás contém um eco curioso do nome de família da minha paciente Irma. Então, na qual estava escrito ananás, e que era um presente de nosso amigo Otto. Ele tinha o costume de fazer presentes em todo tipo de ocasião. Espero que um dia uma mulher o cure disso. Esse licor exalava um cheiro tão forte de aguardente barata que me recusei a prová-lo. Minha esposa disse,
Daremos essa garrafa de presente aos empregados. E eu, mais cauteloso ainda, proibi que o fizesse com a observação caridosa de que não deveríamos envenená-los. Quiçá um xiste aí, né? Alguma coisa. O cheiro de aguardente ordinária, a 1000, despertou em mim a lembrança de toda a sequência, propil, metil, etc., que forneceu os preparados de propil para o sonho. No entanto, efetuei uma substituição. Sonhei com propil após cheirar a 1000, mas esse tipo de substituição seja talvez permitido na química orgânica. Nós vamos ter elementos das palavras aí, né? Palavras que remetem a outras, né? Isso tem lá no Saussure. Né? Muito bem. Por último, a trimetilamina. Me perdoem se eu estou lendo muito, mas para fazer essas pontuações, às vezes não... É necessário ir ao texto. Minha didática sempre é necessário ir ao texto. Vejo no sonho a fórmula química dessa substância, que é testemunho de um grande esforço da minha memória, e a fórmula está impressa em negrito, como se o sonho quisesse destacá-la do contexto como algo de importância muito grande. Para onde me leva a trimetilamina, que chama minha atenção dessa forma? Restos diurnos, memória, vamos lá, para uma conversa com outro amigo que há anos conhece todos os meus trabalhos desde seu estado de germinação, assim como eu conheço também os seus, o grande Fliss. Né? Está fazendo uma referência a Fliss. Na época, ele me comunicou determinadas ideias sobre uma química sexual e mencionou, entre outras coisas, que acreditava reconhecer na trimetilamina um dos produtos do metabolismo sexual. Essa substância me levou à sexualidade, aquele aspecto ao qual atribuo a maior importância no desenvolvimento das afecções nervosas que pretendo curar. Minha paciente Irma é uma viúva jovem. Se minha intenção realmente fosse desculpar meu fracasso em seu tratamento, a melhor forma de fazê-lo seria recorrer a esse fato, que seus amigos bem gostariam de mudar. E como é estranha a composição desse sonho. A outra mulher, que no sonho tenho como paciente no lugar de Irma, também é uma jovem viúva. Muito bem. E aí vamos para outros termos, mas esse tipo de injeção não se aplica levianamente, né? Aqui a acusação de prática leviana, a culpa de novo recaindo sobre Freud, né? É provável também que a seringa não estivesse limpa. Essa parte é importante também. É o último trecho que eu vou ler, na página 151 aí. Outra acusação contra Otto, esta, porém, de origem diferente. Por acaso, encontrei ontem o filho de uma senhora de 82 anos, em quem preciso aplicar diariamente 2 injeções de morfina. Atualmente ela se acha no campo e eu soube que ela está sofrendo de flebite. Pensei imediatamente numa infiltração com uma seringa suja. Orgulho-me de, durante 2 anos, não ter causado uma única infiltração. É, porém, uma preocupação constante minha certificar-me de que a seringa está limpa. Sou meticuloso. A flebite me leva de volta à minha esposa, que, durante uma gravidez, sofreu de trombose e agora surgem em minha memória 3 situações semelhantes, com minha esposa, com Irma e com a falecida Matilde, cuja identidade, evidentemente, me deu o direito de, no sonho, substituir uma pela outra. Tá bom ou quer mais? Está um pouquinho explicado pelo próprio Freud. Vocês vão encontrar aí também na página 336, 337, mais informações sobre isso, e do amileno, etc., etc. Mas ele diz, o estudo do sonho da injeção já nos permite obter uma visão geral dos processos de condensação na formação do sonho. Podemos notar os seguintes detalhes. A escolha dos elementos que ocorrem várias vezes
nos pensamentos oníricos, a formação de novas unidades, ou seja, outra pessoa, no caso da Irma, pessoas coletivas, estruturas mistas, e a produção de meios termos. Né? Alguém quer falar alguma coisa? É um sonho rico de interpretação, né? Tem várias, não estou aqui só lendo o que o Freud está dizendo, trazendo os elementos sem intuito nenhum de entrar na interpretação dele. Estou com a interpretação do próprio Freud. A gente poderia pensar um pouco de que o tema desse sonho dele, que tem a ver diretamente com o desejo de cura de Irma, né? Sim, sim. Possível fracasso e uma forma de tentar justificar isso, deslocando a culpa para o outro colega, né? Uhum, uma autoacusação também, né? Uma autoacusação. E será que aí também a gente não poderia pensar um pouco sobre a questão do desejo do analista, né? Elabore, por favor. Jogo aí, né? Não. A gente deseja a cura dos nossos pacientes, né? E sempre está avaliando aí o que se estamos na direção correta ou não, né? Da direção da cura. Né? Alguém quer produzir também? Muito bem. Podemos pensar em várias coisas, né? Nós temos a questão do erro, né? Eu pensei em algo, mas não tão articulado o que a Sandra acabou de falar. Por favor. Primeiro que o Freud é riquíssimo nessa minúcia que ele faz do relato do sonho e dessas associações. Eu nunca consegui associar com tantas coisas um único sonho, né? Encontro algumas associações, mas não tantas. Mas eu entendi, assim, que ele teria, talvez, ali um sentido até didático, de uma transmissão mesmo, da psicanálise nessa relação com a interpretação do sonho. E o que me ocorreu de pensar, eu li à tarde esse texto, fiquei encantada, assim, com esses elementos que ele fala dos elementos conectores, né? Que são muito minuciosos, que você, né, teoricamente teria que estar atento ali a esses elementos que fazem a conexão dessa cadeia significante, que ele não usa esse termo, usa outros. É um termo que dá o start de ligar uma coisa com a outra. Eu fiquei encantada com isso. E, assim, não sei se é uma questão somente da minha clínica, mas eu percebo uma dificuldade muito grande de uma boa parte dos pacientes conseguir adentrar, assim, em análises mais profundas, digamos assim, né? É meio que a gente vai dando uma ajudinha, um empurrãozinho, vai pensando um conector aqui, faz uma perguntinha e joga mais alguma coisa, mas que venha esse material, assim, pelo menos para mim, são poucos que conseguem fazer isso. Eu não sei se é um sintoma da época, de um pensamento muito encurtado e muito enxuto, muito objetivo, não sei se é isso, ou se é uma dificuldade minha mesmo, clínica, enfim, eu percebo poucos sujeitos com essa disposição dessa análise tão, assim, que vai se desdobrando, sabe? Que você vai vendo aquele desdobramento ali acontecer. Alguns eu fico babando, assim, de ver, mas uma boa parte não faz. Aí vem a questão da interpretação que eu trouxe, né? Por isso que eu liguei uma coisa com a outra. Realmente. Uma dificuldade muito grande de abrir o significante, sabe? Tipo, como se aquilo fosse aquilo. Aquilo. E mais nada.
Uhum. E, tipo assim, tem uns que chegam a fazer assim. Tipo, me diga você, então, que, né? Tipo, me diga o que isso significa. Tipo, resolve para mim. Resolve para mim. Né? Olha isso Tô lá, né? pagando, ué. O que é, Vivian? Tipo, resolve para mim, tô pagando, ué. Isso. É o sujeito suposto saber. Falta Né? só falar isso, né? Chega perto, mas não fala. Tem uns que falam. Ainda bem. Tem uns que falam isso. Aham. E se cortar a sessão meio precocemente, em algum ponto ali que poderia fazer advir alguma coisa, sai até brabo também, né? Ou brava. Ou sai até morte. Então, Muito bom. Você temos. percebe aí, Isabel, né, esses pontos, você falou cadeia significante, né, que o Freud chama de outras coisas, mas está ali. Até que depois, mais adiante, nós vamos chegar no ponto do estofo, mas está ali. Né? Isso que o Lacan chama a atenção. Né? Tá ali, significante, só não tinha esse nome, Freud não tinha conhecimento disso. Né? Essa ciência da linguística ainda não existia, mas está ali. Tá. Está presente, dá para entender. Não Muito... falamos nada de lacanês aqui, mas está aqui. Uhum. Tudo. Aham. Totalmente. Muito, Aí muito legal. o neologismo que ele faz, a associação, A homofonia. a homofonia, a associação que ele faz aí a mil, né, do cheiro, né, o xiste, né, ele não deu licor para os empregados porque não queremos envenená-los, né, tá dizendo aí que o licor não era bom, né, um cheiro forte. Ele né? queria envenenar, né? Aliás, a esposa queria envenenar. A esposa queria envenenar, tá vendo? Então ele diz isso, ele traz isso por sonho, né? Então há uma injeção que vai envenenar se a seringa não estiver limpa, né? Há toda essa presença aí. Sandra levantou a mão. Eu acho que o que a Isabel está trazendo é bem importante, né? Que faz pensar no que é uma relação de analista com analisante, o que é esse processo, aonde que certamente os dois precisam se comprometer, né? Freud mostra aí o comprometimento dele em se questionar que posição eu ocupei. É muito lindo realmente ver aqui a descrição do significante, está aí, né? O Lacan apenas foi lá e deu um nome, né? Avançou. E então a preocupação dele mesmo com o desejo de analista, com o desejo de cura, né? E uma outra coisa interessante, eu penso aí que tem um objeto de desejo se deslocando bem claramente no sonho, que é em relação à mulher. É na véspera do aniversário da esposa dele, né? São mulheres, é a anuência da filha, né? Uhum. A mulher que é viúva, de certa forma, aí, mulheres, talvez, que ele não conseguiu salvar, né? Aí tem, né? Deixa eu, né, associar assim do meu jeito. Claro, então tem a presença, você fala uma coisa interessante. Aí que ele tem em relação a esse desejo, talvez, de completar a falta da mulher, né? Eu vou te curar, eu te dou o que te falta. Que é uma bela de uma realização, digamos, como ele falava, infantil recalcada lá do filho que quer justamente ficar nesse lugar de falo da mãe, né? E ser, enfim, parece que ele está aí, a presença dele construindo a teoria, a questão do processo de cura, do que é uma análise, enfim, e também ele como humano está aí, né? Porque ele se analisa, né? Ele se analisa e analisa seus sonhos. É muito bonito ele se colocar aí, pagar com esse ser dele também, né? De que, bem, também posso ser interpretado, alguém também pode ler e ver outras coisas. Uhum. É interessante isso que você fala, do M, você faz referência, né? A paciente dele falecida chama Matilde. A esposa dele chama Marta Freud.
Olha a presença do M de M. mãe. Em alemão também, Mutti. Então, essa questão do lugar transferencial, há que Muta. chamar depressa. Né? E é o que ele fala ali, no finalzinho, na página 151. Né? Que a esposa dele sofreu a trombose, né? Ele faz essa ligação nas 3 situações semelhantes, com a esposa, Marta, com a Irma e com a falecida Matilde. Então, o doutor é doutor M. Há que chamar depressa. Né? Então, há toda aí com a letra M também. Né? Muito bom. Essa questão de lugar do analista, desejo do analista, desejo de analista, recomendo a lição 10 do seminário 11, a presença do analista, que é uma pérola. Realmente é uma pérola. Né? Lacan vai ter colocações incríveis no seminário 11 a respeito disso, que devem, como diz o Cesarino, Isabel, para comer. Né? Desejo de analista é diferente do desejo do analista. Desejo do analista é que haja análise. Desejo do analista é que haja análise. Né? Isso aí, de maneira bem reduzida, o desejo do analista é que haja análise. E toda resistência para Lacan, a resistência vai ser do analista. Né? Então, se você não consegue, aí pode vir essa frustração, esse sentimento todo aí, né, que a Sandra levanta, Sandra Terezinha, perdão, e que o Freud expressa aqui no sonho, né, da culpa pelo fracasso do tratamento da suposta Irma, como a gente viu, uma condensação de vários elementos. Pois bem, por agora eu gostaria só de fazer uma leitura rápida para poder fechar isso aqui, do Joel Dor, tá? E a gente vai poder encerrar. Vocês querem que projetem aqui? Vocês têm o livro aí no PDF? Vocês querem que projete? Eu vou projetar aqui, então, que aí fica mais fácil todo mundo acompanhar a leitura. E aí a gente encerra essa parte. Então, tudo isso aí, em cima da condensação e deslocamento no trabalho dos sonhos, eu vou só pensar algumas coisas aqui, né? E lendo, está aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver aqui, estou conferindo. Sim? Então, tá. Tá bom? Quer que aumenta? É que não aparece para mim. Eu tiro aqui a tela de vocês sai. Por isso me digam. Precisa aumentar? Fica melhor assim? Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Obrigado. Então, por que tudo isso? Nos diz e nos ensina Joel Dor. Os primeiros conceitos lacanianos que sustentam a hipótese do inconsciente estruturado como uma linguagem podem ser circunscritos já numa primeira abordagem da teoria freudiana do sonho. É principalmente a noção de trabalho do sonho que conduz a isso, ao apoiar-se no funcionamento dos diversos mecanismos do processo primário inconsciente. Então, retorno a Freud, vamos voltar lá ao texto, está tudo lá. Este capítulo também é para comer. É o capítulo 6 da interpretação dos sonhos. Está da questão do trabalho dos sonhos. Então, por quê? O trabalho do sonho vai recorrer principalmente à condensação e ao deslocamento, isso que a gente está dizendo. Né? O processo de condensação e o processo de deslocamento. Esse aqui mudou tudo, tinha um negócio que dava para grifar, deixa eu ver se é esse aqui. Freud defrontou-se com a presença ativa desses dois mecanismos a partir de observações empíricas, isso que a gente está fazendo, observação empírica, na prática. Essencialmente, por um lado, a diferença de volume entre o material manifesto e os pensamentos latentes. De outro, a exigência de disfarce do sentido, que intervém ao nível dos pensamentos latentes do sonho. Vamos falar aqui, às vezes, eu já vi muito assim, quando você
Porque o sonho quer trazer do inconsciente ao consciente, né? Mas aí ele faz um disfarce, põe algumas coisas, né? E passa pelo soldadinho do pré-consciente. Eu já vi umas coisas didáticas assim, bem plásticas, né? Mas ele condensa, né? Ele condensa e ele desloca, justamente para disfarçar isso e aparecer em forma de sonho, em aparecer em forma de material onírico, pensamento onírico latente, manifesto, quer dizer. Né? E aqui, por que foi Irma? Freud vai distinguir vários tipos dessa condensação. A condensação por omissão, a gente não falou dela, mas está lá no sonho da monografia botânica, que a gente pode chegar e analisar em um outro ponto. Né? E o que vimos aqui, no sonho da injeção de Irma, é a condensação por meio de fusão, superposição do material latente. Né? E aí vou pegar e grifar tudo isso aqui, que é o importante aí, que nós fizemos hoje. A ilustração mais espetacular desse tipo de condensação é apresentada pela elaboração das pessoas coletivas ou pela criação de neologismos obtidos por combinações e fusões sucessivas. Por exemplo, Irma aparece como um personagem composto que representa por si só toda uma série de pessoas que foram, e ele cita Freud aqui, sacrificadas ao longo do trabalho de condensação. Assim também com a propilamina da injeção de Irma. E o estilo verdadeiramente Norekdal de outro sonho de Freud, então os neologismos aí. No sonho de infância recorrente do Homem dos Lobos, encontramos igualmente um exemplo estereotipado do processo de condensação que opera no trabalho dos sonhos. Né? Citando páginas aí da edição da Companhia das Letras, né? O capítulo 6 vai da página 318 à página 536. Essa citação que ele faz aqui da condensação por omissão está na página 322, né? E a questão da Irma aí que nós lemos está na página aí 334. Eu estou só adaptando essas notas de rodapé para a edição da Companhia das Letras. Né? Então, para terminar aqui, vocês podem ler depois todo esse capítulo, que é um capítulo curtinho, né? Mas basicamente o que fizemos hoje, vou só, acho que no meu slide eu pus 2 trechos aqui do Joel Dor, para deixar encerrado aqui essa questão. Está aí páginas 20 a 21. E ele nos diz, então, em outros termos, o trabalho do sonho dá origem a um deslocamento. Processo cujo papel consiste essencialmente em tornar obscuro, ao nível do conteúdo manifesto, o que era significante nos pensamentos latentes. Disfarçar. É isso que a gente estava dizendo aqui, que é disfarçar. Isso está aí no Joel Dor, na página 20. Né? E aí eu cito Freud, que diz assim: somos assim conduzidos a pensar que no trabalho do sonho manifesta-se um poder psíquico que, de um lado, despoja elementos de alto valor psíquico de sua intensidade e, por outro, graças à sobredeterminação, dá um valor maior a elementos de menor importância. Disfarça. Né? Disfarça. De modo que esses podem penetrar no sonho. Pode-se, desde então, compreender a diferença entre o texto do conteúdo do sonho e o texto dos pensamentos. Houve, na formação do sonho, transferência e deslocamento das intensidades psíquicas dos diferentes elementos. Esse processo é parte essencial do sonho.
ele pode ser chamado de deslocamento. Ele está aqui definindo o que é o processo de deslocamento. Freud, na interpretação dos sonhos, aí no capítulo 6, né? Aqui eu acho umas palavras importantes, né? Tornar obscuro ao nível do conteúdo manifesto o que era significante nos pensamentos latentes. Né? E são, sobretudo, estes poucos elementos da teoria freudiana do sonho que Lacan utilizará para fundar, bem como para apoiar, a analogia estabelecida entre o funcionamento dos processos inconscientes e o funcionamento de certos aspectos da linguagem. Esta ideia fundamental dos desenvolvimentos teóricos lacanianos, contudo, só pode sustentar-se na medida que a referência à linguagem seja, acima de tudo, aqui, tomada na perspectiva de uma concepção estrutural da linguagem. Ou seja, essa perspectiva inaugurada pela obra de Ferdinand de Saussure, a qual retornaremos mais adiante. Então está aqui fundamentado e está aqui ligado Freud, Lacan e Saussure. Né? Está aqui toda a ponte feita entre esses três pensadores que são os nossos objetos de estudo, né? Aqui feitas pela leitura de Joel Dorn. Muito bem, conseguimos encerrar aí. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum apontamento? A próxima pergunta que a gente tem é o que é uma estrutura, né? Citando aqui o próprio Joel Dorn, ele termina o capítulo falando assim: em segundo lugar, porque a utilização atual abusiva do termo estrutura atesta, na maioria das vezes, um equívoco quanto à compreensão e à extensão de um conceito extraordinariamente rigoroso em seus fundamentos. Isso na época que ele escreveu, né? Imagina hoje em dia. Né? Tudo é estrutura. Nosso próximo questionamento será o que é uma estrutura. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, encerrem para mim. Digam-me o que ficou, o que ecoou. Nenhum apontamento? Sandra está muito concentrada ali em alguma leitura, que não sei, né? Está muito centrada. Né? Acho que foi ótimo, a gente pôde contribuir, interagir bastante, né? Muito boa, assim, seguir a leitura e ter o texto em mãos, fica interessante a discussão. Bom. Isabel também, tranquilo? Eu acho que o que mais ficou para mim foi dessa leitura de hoje à tarde, e também daí revendo alguns pontos que você leu aqui junto, é esse elemento que faz a conexão, sabe? Dos termos, isso mexeu demais comigo, assim. Uhum. E eu fiquei pensando nas oposições que vão aparecendo. Por exemplo, vou pegar um exemplo assim clínico de uma situação em que a pessoa, por exemplo, está falando de um sintoma em que aparece a questão da sujeira. E num outro momento, uma outra coisa vai conectar com algo do limpo, do puro, da pureza. Na verdade, era pureza, não era nem limpeza, era da pureza. E daí ela vai deslizando para a limpeza. Uhum. Né? Então, é difícil, às vezes, fisgar esse elemento que faz a conexão. Né? Uhum. Difícil, pelo menos para mim, me parece difícil. E eu acho que essa atenção flutuante, né, teria que estar atento a isso, a esse elo ali que faz a conexão, para algo acontecer ali, poder fazer algum apontamento, ou fazer um corte,
ou fazer uma pergunta, e que aquilo possa abrir um pouco a questão. É o ponto de estofo, né? É. Segura a cadeia significante. Aí nós já estamos entrando em termos lacanianos aí. Ótimo isso que você falou. Aí nós já Ponto de estamos entrando, estofo. né? Eu chamo ponto de estofo, né? Uhum. E que Vai algumas vezes o ponto de estofo parece que está precisando ser colocado, e algumas vezes parece que o ponto de estofo precisa estar sendo tirado, no sentido de que às vezes tem alguma coisa nessa cadeia da articulação significante que está muito parada e que não desloca mais. E não tirar, mas levantar esse levantar. ponto. Levantar. Usei um termo não muito bom. Não, tá certo. Mas já que é uma coisa que te tocou, eu deixo a referência também do Seminário 11, da aula sobre a rede dos significantes, que é justamente, você falou justamente a questão do corte, e o corte operado pela fala. Sabe a banda de Moebius? Uhum. Sabe a capa do Seminário 8, Seminário 10, perdão? A formiguinha andando ali? A formiguinha andando ali. Você opera o corte para a formiguinha sair dali. Senão ela vai ficar naquela repetição. Ela vai entrar naquela repetição. Isso aí é a questão da rede significante. Uhum. Mais ou menos, eu sempre dou esse exemplo. Qual que é a função básica do analista? Vamos falar agora de significante. Eu não ia entrar muito nisso. O ponto aqui era só... Eu queria focar bastante na questão da condensação, porque vai ser importante com a metáfora. Mas você pega um analisando, e numa sessão ele te fala assim, uma sequência, S1, S2, S3, S4, tá? Vamos pegar assim, só didaticamente. Uhum. Não, na verdade não. Vamos colocar assim, S3, S2, S1 e S4. Na outra sessão ele fala S4, S3, S2 e S1. Na outra S1, S3, S4 e às vezes insere um S5. A função do analista é escutar isso e fazer a ordem, colocar S1, S2, S3 e S4. Aí vem a atenção flutuante, vem todas essas questões. É você colocar um pouco de ordenamento aí nesse discurso. Né? Um pouco da minha análise para vocês, como eu disse, não tem problema de falar da minha análise. Mas das últimas sessões eu estava relatando um acontecimento que o analista retomou um significante que tinha aparecido há muito tempo atrás. Na verdade, eu nem lembrava. Chegamos a cunhar a palavra tal, Gustavo. Se lembra? Aí eu já fiquei assim, né? Pô, que escuta, né? Aí passa pelo processo de transferência, né? A transferência, quando está estabelecida, eu peguei, mas o que aconteceu? Ressignificou isso que ele tinha falado antes, que na época eu não entendi, eu não tinha entendido, para o que ele estava querendo dizer. Eu estava querendo que eu observasse que eu não observei, e acabei caindo na esparrela, vamos dizer assim, né? Acabei caindo na repetição aí. E é muito interessante como analisando, quando você percebe que você está caindo numa repetição. Que é a formiguinha lá na banda, na fita de Moebius. A palavra do analista tem função de corte. O corte, a gente tem essa ideia de achar que o corte é só encerrar a sessão. Não é? Sim. Não é, né? Como diz o próprio Alexandre, é o corte na sessão e o Na corte sessão da e da sessão. O sessão. corte na sessão, ele às vezes ele opera de uma maneira totalmente inesperada até. Como foi esse caso, isso foi um corte muito bem feito. E aí leva o discurso para outro lado. Você tem que operar no discurso. E acaba fazendo o que a gente discutia ali da interpretação, né? Da interpretação. E vai cair no axioma, né? O inconsciente é estruturado com uma linguagem que se organiza em análise, né? Que se organiza no discurso em análise. Não quer dizer que é só em análise que funciona? É.
É só em análise que funciona. Se não for em análise, nada disso que a gente está falando aqui faz sentido. Eu posso interpretar meu sonho? Tá, pode. Pode mesmo. Exatamente. Dá uma olhadinha na rede significante, né, no seminário. O seminário 11 também nós vamos chegar lá na questão do inconsciente, depois, o inconsciente naquilo que claudica, eu gosto muito disso, naquilo, o inconsciente no tropeço, no que claudica, não é o lugar das divindades da noite, né? O inconsciente não é aquele iceberg, e não é analogia de Freud, gente. Freud nunca colocou aquela coisa do iceberg, né? Não sei quem foi que colocou aquilo. Mas não é. Eu não acabei de falar aqui, queria falar vasos comunicantes, falei vasos sanguíneos. Acontece, né? É no xiste. Lembra da tela que eu coloquei? Eu falei, Freud apresenta uma gramática na interpretação dos sonhos, uma gramática da fala que ele apresenta no xiste, em relação com o inconsciente, e na psicopatologia da vida cotidiana. Freud apresenta essa gramática. O exemplo dos lapsos, né, que está na psicopatologia da vida cotidiana, o famoso lá da catedral lá do pintor, que ele esquece o nome. Signorelli? Signorelli, agora me falhou mesmo. E ele vai fazendo justamente isso que está aqui do Propetil, né, dos nomes. Ele vai fazendo a escansão daquilo ali, né, Botticelli, aí ele faz aquele gráfico, né, e vai trazendo as coisas. Por que você falou tal coisa, né? Contar um caso. Estava eu numa loja comprando algum material, né, e eu tinha, um pouco antes, eu tinha tido uma discussão com a pessoa que eu estava lá, e a pessoa estava no carro, né? Eu tinha que comprar um cano, e o atendente lá perguntou se é para água ou para esgoto, né? Se era o branco ou se era o marrom, né? Eu falei, não, peraí que eu tenho que perguntar. Aí eu liguei para a pessoa a quem eu tinha discutido uns 10 minutos antes, que estava no carro me esperando, e além de esgoto eu falei escroto. Olha o inconsciente aparecendo aí onde ele não deve. Eu falei, é para escroto? Não, para esgoto. Aí começou a rir. O ato falho é bem sucedido. Nossa, foi terrível, mas eu estou dizendo, olha o exemplo do que claudica, que é questão do que acontece. A gente tinha tido uma discussão 10 minutos antes, né? Além de eu falar, é para esgoto, eu peguei e falei, é para escroto, quer dizer esgoto? Enfim. Não quer dizer também que eu tenho que levar esse ato falho para minha análise. Não, gente, não é tudo que você tem que levar. Isso aí você já entendi o que foi. Foi até motivo de descontração depois, né? Eu falei, é escroto o seu esgoto, enfim. Mas veja essa questão da rede significante, né? Veja essa questão do Signorelli também, é bom rever. Vamos do Signorelli, quando você falou, eu lembrei do conector, que era um dos elementos principais, que era o HER. Era o HER. Que tinha a ver com o paciente e tal. Isso, aí tem Bósnia e Herzegovina. Olha as palavras, né? Olha a linguística funcionando aí, ó. Herzegovina, Bósnia, Herzegovina, Botticelli, Sir, Her, né? Alemão Her, né? E aquele quadrinho que ele faz lá, né? A gente pode até dar uma olhada no senhor. E no comecinho da tua fala hoje, você falou que algo parecido, que o significante é um condensador de gozo. Isso Lacan fala no seminário 20. O significante é um condensador de gozo. E o gozo não serve para nada, né? O gozo é do o gozo não serve para nada, né? Então, por que você fica Lacan fala uns trem que você fica assim, então, né? Se o gozo não serve para nada. Muito bom. Deixei muita indicação aí para vocês, né? Você tem o seminário 20 também, maravilha. Vamos caminhando, né? A gente vai caminhando aos pouquinhos. Vivian, tudo bom, querida? Algum apontamento?
Nada, tudo certo. Eu tô Tudo sem o bem? livro, né? Porque o meu tá em italiano, então Ai, que chique. Ai, adoro. eu não acompanhei a leitura porque também tá diferente. Olha, devia Mas ter falado. eu fui ouvindo e acompanhando, ouvindo, tudo certo. Então, eu tenho Ah, alguns livros de Freud que estão em italiano. que Então, bom, que legal. é, agora eu já acostumei a ler em português também. Então, eu procuro comprar tudo em português agora. Quando for assim, aí se eu estiver citando alguma coisa, vocês podem me falar que a gente projeta na tela. Eu coloco aqui para a gente ir acompanhando. Né? Eu nem não, eu estava tão envolto ali que eu nem pensei nisso também. Mas muito bom. Mas deu para Então é acompanhar isso. bem tranquilo. Então tá bom. Depois, se você quiser a referência da página, eu passo para você a parte, você localiza aí, né? Em italiano é a interpretação do sonho também? Il sogno e la sua interpretazione. Ah, mas sempre tem uma variação, né? Sempre, Tem sempre. Vocês sabem que tem um resumo da interpretação dos sonhos feito pelo próprio Freud, né? Sobre os sonhos. Acho que é o meu aqui. Por isso que Ele tá. ó, Aqui. ó como ele é fininho. Ele é fininho, ele é fininho. Aqui acho que está no Psicopatologia, na Companhia das Letras. Deixa eu ver aqui. Chama Sobre os Sonhos, está até na capa aqui. Ele é um resumo. Na época, o Freud ficou decepcionado porque a interpretação dos sonhos não vendeu muito, né? Ele achou que é porque o livro era muito grande. Então, ele mesmo fez um resuminho e depois foi vendido, né? Depois que a psicanálise virou a febre, né? Que virou. Né? Aí o livro vendeu bastante. Freud depois vai falar né, que ele não é nem um pouquinho narcisista no bom sentido, né? Que é humilde, não é nada. Ele queria vender mesmo, ele queria dinários também, né? Não quer dinários. Tem jeito, né? Tá no mundo. Nesse mundo que a gente tem que comer, não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer, né? O Freud também tinha que pagar a conta, tinha que sustentar a família, né? Sink or swim, né? Exato, exato. Tem uma frase que eu gosto muito, que ele usa na interpretação dos sonhos, e sobre os sonhos ele começa com ela, né? Sonhos são espuma. Né? Muito bom. Então é isso, gente. Pessoal que está vendo a gravação, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Se coloquem em trabalho, mantenham o grupo sempre agitado, que isso é sinal de que o trabalho está funcionando. A vocês, queridas, até quarta-feira. Tá? Um bom descanso, um bom final de semana e um beijo do Magro. Uou! Obrigada a todos. Boa noite, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, até mais, gente. Até a próxima.